Salve pessoal do primeiro ano, beleza com vocês? Mais um vídeo aí de mais uma videoaula. Hoje a aula é a aula 13, as fronteiras terrestres do Brasil. Vamos ver como é que nós e nossos vizinhos aqui, como é que a gente lida com essa questão da fronteira. O Brasil faz parte da América do Sul e nós fazemos fronteiras terrestres com 9 países. Exceto Equador e Chile, todos os outros da América do Sul a gente tem fronteiras terrestres com eles. E como vocês podem ver aqui no mapa, nós temos uma fronteira gigantesca que vai da região norte até o extremo sul do Brasil, onde a gente faz fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Então vocês podem ver que é um caminho enorme, é um território gigantesco para a gente poder tomar conta e tomar conta do nosso território também, para que não haja invasões, para que não. E também que não se façam o tráfico, ou então o contrabando nas nossas fronteiras. Então vamos ver como é que o Brasil lida com essa questão do nosso cuidado dela, né? O que nós vamos falar sobre ela hoje? A gente vai falar, então, não vamos falar da fronteira em geral, vamos falar de uma parte da fronteira do Brasil, que é da região norte, que é o que interessa hoje na nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre ela. Vamos falar de dois projetos que foram feitos pelo governo brasileiro e nos últimos anos, no final do século XX, e como é que esse projeto ele ficou, como é que ele funciona, né? Bom, então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a Amazônia, né? A Amazônia é a maior biodiversidade do planeta, tá? Tem muitas riquezas, tem minério, madeira, fauna, flora, povos da floresta que devem ser preservados também. Então, toda essa biodiversidade chama atenção. Não chama só atenção aqui dentro do Brasil, mas chama atenção fora também. Mas qual que é o nosso cuidado com relação a isso? A gente precisa tomar conta, tomar um posse desse território e precisa planejar uma forma de vistoriar essa fronteira, não deixando com que invasores cheguem aqui e levem nossas riquezas também. Então, pensando nisso, o governo brasileiro fez dois grandes projetos para esse tipo de monitoramento, tá? Um chamado CIVAM e outro chamado de Calha Norte. São dois projetos que são tocados pelo Ministério da Defesa. Cada um deles foi criado em um período diferente e com intuitos diferentes também. Então é melhor a gente olhar um por vez para a gente saber qual que vai ser o objetivo de cada um deles. Nesse caso aqui nós temos a foto, uma imagem, aliás, da fronteira brasileira, que é a fronteira de Letícia e Taguatinga, no Brasil, né, entre o Brasil e a Colômbia, mostrando então que é uma área bastante desocupada. Essa área sendo bem desocupada, não muito povoada, ela fica fácil a entrada de contrabandistas e traficantes. E não só isso também, mas o comércio legal em geral, né? Também da nossa biodiversidade, biopirataria. Então essa biodiversidade toda pode entrar em risco por conta dessa falta de povoamento dessa região. Então vocês podem ver nessa imagem aí que é uma cidade muito simples, né? Uma cidade simples, não tem grandes prédios, né? Uma avenida simplesmente aí dividindo as duas cidades. E são chamadas de cidades gêmeas, e essas duas cidades, uma fica na Colômbia, a outra fica no Brasil. E a gente então vê que esse tipo de fronteira, esses lugares têm que ser ocupados, têm que ser povoados, e tem que ter estrutura, porque assim, o exército, não adianta o exército ir lá e ficar simplesmente olhando para ver se ninguém entra. Ele tem que estar lá com uma estrutura, tem que ter asfalto, tem que ter telefone, tem que ter energia. Então, como é que o exército vai colocar toda essa estrutura, usar essa estrutura nessa região de fronteira? Então, nós vamos ter, a partir daí, né, como eu falei para vocês, um cuidado muito grande com relação ao tráfico de drogas, de armas e contrabando. Para que não ocorra, então, essas atividades ocorram na nossa fronteira, já que ela é muito grande, muito difícil de ser monitorada, entram os dois projetos, como eu disse para vocês já, que é o Calha Norte e o projeto CIVAM.
Vamos ver cada um deles aqui. Primeiro deles nós vamos ver é o projeto CIVAM, que significa Sistema de Vigilância da Amazônia. Como vocês podem ver aqui no mapa, na imagem que eu trouxe para vocês, ele é um projeto que vai fazer toda a vistoria da Amazônia a partir de satélites, de radares e de aviões da aeronáutica. Todos eles vão fazer uma vigilância na Amazônia, não permitindo que entrem aqui aviões ilegais, tráfico de drogas, tráfico de armas e também contrabando. É assim, e contrabando da biopirataria, como falei para vocês já, que a biopirataria é quando alguém, cientistas do mundo que venham aqui para a Amazônia fazer uma pesquisa, acabam descobrindo ali uma planta que a gente não conhecia antes também, e leva para seus laboratórios, desenvolve um remédio, desenvolve um novo princípio ativo, e esse remédio depois é vendido para a gente um absurdo de caro. Então, o que eles fazem? O que o projeto Civan está pretendendo? Pretendendo monitorar a Amazônia para que a Amazônia não sofra esse tipo de invasão e a gente não sofra também com esse tipo de atividade. Claro, todas as atividades acontecem, a gente sabe disso, porém, essas atividades, esse projeto, ele tem a intenção de não deixar com que ocorra. Então, o projeto Civan seria para isso. Seria, então, um sistema integrado com aviões da aeronáutica. Ele é um braço de um outro sistema chamado CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. E, então, o Civan vai ser a parte de monitoramento com aviões e radares. Tem vários aviões diferentes que fazem o monitoramento, tem aviões que fazem escolta de aviões legais, tem aviões com radares que sobrevoam essa região, e tem ainda os radares, são 25 radares, todos espalhados na região da chamada Amazônia. Depois do Civan, nós temos outro projeto que foi colocado em prática também, e esse projeto do Civan foi colocado em 1985, e temos também outro projeto aqui em 2002, que é o chamado Calha Norte. O Calha Norte, então, tem um outro aspecto. O Calha Norte é um sistema que vai trazer infraestrutura para essa região que vocês estão vendo aqui no mapa. Então, é a região mais fronteiriça, a região mais extrema do Brasil. Essa região ela vai ser colocada, vai ter uma implementação de sistemas de água, esgoto, asfalto, energia elétrica. O povoamento dessa região vai ser incentivado dessa forma, vai segurar as pessoas que moram nessa região a ficarem aí e não saírem dessa região e irem para cidades maiores. Porque se as pessoas abandonam essa cidade, a cidade fica despovoada, é mais fácil a entrada de outros povos aqui na região, no nosso país, e tomam o nosso território. Então, para que a gente não perca esse território, as pessoas precisam ser incentivadas a ficar na região que elas estão. Então, esse processo, então, o Calha Norte, ele tem o objetivo de proteger a região norte do Brasil pela estrutura, levando estrutura para essa região. Detalhe dessa região, desse mapa todo, é que vocês podem ver que o desenho dos lugares onde estão aqui localizados os projetos da Calha Norte, ele faz como se fosse uma calha mesmo, uma calha de uma casa, por isso que ele tem esse nome, ele vai contornando a borda da nossa fronteira. Então, para vocês poderem entender melhor esse projeto, tem uma música do Criolo que estou deixando para vocês aí como dica cultural, tá? A música chama-se Bogotá. Vocês ouvirem depois aí, leiam a letra também, vocês vão ver só que ele fala sobre as fronteiras, da fragilidade dessas fronteiras brasileiras, como elas são frágeis, e é por isso que entram, né, as drogas, entram as armas, depois chegando dos grandes centros, aqui no caso São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E não só eles, né? Outras cidades também, essas são as principais cidades onde chegam esses produtos ilegais. Para terminar, nós temos então a tarefa do plural, que eu quero que vocês façam, por favor. Tarefa da aula 13, que eu esqueci de colocar aqui, inclusive, mas é a aula 13. Tarefa mínima e tarefa complementar. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem aí para estudar bastante e fazer as atividades de vocês.
Um abraço para vocês. A semana que vem a gente tem mais aula. Beleza? Tchau para vocês.